Prontinho. Bom, o pessoal vai chegando devagarinho enquanto a gente vai começando, né? A gente está, então, abrindo a segunda reunião, né, de 25, de dança de Minas Gerais. E é um ano que já começa muito borbulhante, né? Meu nome é Jussara, né? E eu atualmente estou como conselheira titular da cadeira de dança. Então, eu e Godoy, né, estamos como conselheiros ali no Conselho de Cultura, no Conselho Estadual de Políticas Públicas de Cultura, e na cadeira de dança, no setor de dança, somos nós que estamos lá como representantes, né, eleitos pelo setor. Então, eu entrei há pouco tempo, fui suplente do Godoy, fiz um estágio aí super lindo do lado dele. Agora a gente inverteu e eu estou como titular. Atuo muito na universidade atualmente, dou aula na Universidade Federal de Viçosa como substituta, sou bailarina, sou produtora, a gente é um pouco de tudo na dança, como todo mundo, eu acredito. Então, não vou me delongar, vou chamar o Godoy para se apresentar, tá bom? Para a gente poder seguir aí nas pautas. É com você, Godoy. Boa noite a todos, a todas, a todes. Ju já me apresentou, estou falando de Ipatinga, região do Vale do Aço. Nós estamos aqui a 217 quilômetros da capital. Sou integrante do Híbridos, que é um grupo de dança, mas que também é certificado como ponto de cultura. A gente realiza aqui o ENARTS, que é o Encontro de Dança. E estamos aí, como o Ju falou, e Marika Gidali, né? Fala muito bem que nós, bailarinos brasileiros, nós somos os bailarinos da Caatinga, né? A gente tem que assoviar e chupar a cana ao mesmo tempo. Então, assim, inclusive uma das coisas até que eu falava com o Ju mais cedo, que como a dança, ela é essa arte, né, que é do fazer, me preocupa muito, às vezes, esse lugar que a gente, né, nunca pode participar das discussões porque a gente está ensaiando ou porque a gente está dando aula. Claro que a gente sabe, né, que a gente precisa de botar o pão na mesa e ele não vem, ele não cai do céu, a gente precisa de ensaiar e de dar aula, mas eu acho que é muito importante esse momento que a gente está, de entender que a gente está num processo de virada de chave das discussões de políticas públicas para as artes, né? A gente teve aí essa Lei Aldir Blanc, né, Ju, que foi lá em 2020, onde é que chegou um recurso que até então nunca tinha chegado. Isso dá continuidade em 2023 com a Paulo Gustavo, e esse ano específico a gente entra aí no primeiro ano da aplicação da PNAB, que é esses recursos aí da Política Nacional Aldir Blanc, que é o primeiro de 5 anos. E a dança conseguiu um feito em Minas, até então inexistente, né? Ju e eu, o ano passado, entregamos um plano de trabalho, né, para a Secult da dança, com circulação de solos e duos, criação de solos e duos, pesquisa acadêmica, teórica, artística, né? Então, ou seja, não era só pesquisa acadêmica, inclusive Ju brigou muitíssimo para que não fosse só acadêmica, e olha que ela é da academia, hein? Para que os artistas também, que, né, estão pesquisando o corpo, também pudessem ser contemplados. Tinha bolsa de dança, a gente solicitou um montante que chegava na casa de 22 milhões e alguma coisa, e a gente conseguiu aí, com articulação com a Secult, em 7 milhões. Isso é histórico. E a gente só conseguiu isso em discussões de políticas públicas, em articulação, em debates, em conversa e escuta com o setor. E eu acho que a gente começa por aí, né, Ju? Vamos nelas? Eu vou apresentar aqui a tela, e aí, enquanto eu estou apresentando, eu não vou estar vendo vocês, mas a qualquer momento vocês podem perguntar, tá bom? E Ju me ajuda com a questão do tempo também, porque temos muito assunto, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo.
Só para situar, pessoal, quem não viu as nossas pautas, né, tá naquela arte lá. Então, agora a gente vai falar um pouco da PNAB. O Godoy é o cara dos números, assim, eu falo, é o homem dos números. Então, agora a gente vai ouvir um pouco para entender melhor também. Né? Os números é quem falam por nós, infelizmente, né? Isso aqui não precisam ficar preocupados e fazer print, porque isso foi, né, Ju, mostrado numa reunião do CONSEC que teve semana passada. Isso já foi disponibilizado no CONSEC. Após a reunião, a gente vai compartilhar isso lá no grupo do Fórum da Dança, porque, inclusive, tem que ser público, né? Isso, inclusive, vai estar também no site da Secult em breve, tá? Nós recebemos no estado de Minas 18.714 inscrições no total, vindo de 537 municípios. Se a gente parar para pensar que Minas tem 853 municípios, então a gente tem aí quase 300 municípios não enviaram propostas para a PNAB. E lembrando que esse número aí de 18.714 é total, tirando o de pareceristas, que eu acho que são 130 projetos, né? Nos últimos editais, cerca de 57% das inscrições aconteceram nos últimos 3 dias. Depois que a gente teve, né, essa prorrogação, que foi uma prorrogação de 24 horas, conseguido aí, né, Ju, com muita luta, muita articulação, a gente teve um aumento aí de 61,4% do total, né, que foram inseridas aí na plataforma, e esses são os números gerais do que foi inscrito. Né? Mestres, mestras e grupos de cultura popular sai à frente com 3.506 inscritos. É claro que a gente sabe que esses números não vieram dos próprios mestres. Eu falo isso pela dificuldade, né, em criar Discentra, em preencher aquele formulário, em subir certidão, cadastros para fazer as inscrições, né, portfólio, mas a gente sabe que teve uma sensibilização no Estado, onde é que aí produtores, a rede de pontos de cultura, o comitê de cultura e produtores também, obviamente, cobrando pelos seus serviços, fizeram aí com que esse número de 3.506 fosse um número bem grande aí para mestres e mestras. A música, que não é surpresa nenhuma, né? Em qualquer edital, seja municipal, estadual, federal, a música é que sempre está na frente, com 3.289. As áreas integradas, que são esses projetos que não é de uma área só, mas com várias áreas, 2.068. O audiovisual, com 1.519. O programa, né, de cultura viva, com 1.017. Teatro, 1.739. Designer, 1.079, literatura, 1.005, e a danças, 900. E aí eu vou fazer uma pausa, porque a gente ficou um pouco preocupado nesse lugar, porque eu acho que, assim, historicamente, a dança apresentava mais projetos do que o design e do que a literatura. E aqui a gente fica um pouco abaixo do design e da literatura. E, inclusive, esse número ele sobe mais só no final, né, Ju? Porque no início das inscrições, aliás, ali uma semana antes de fechar as inscrições, a dança estava com números muito, muito, muito baixos. Aí tem um pico, né, da dança para a moda, que é de 346. A gente entende, né, que só há muito pouco tempo é que a moda ela é encarada como um setor da economia criativa, né? Só de muito pouco tempo para cá que a moda é entendida como produção cultural mesmo. O circo com 435, cultura alimentar 364, museus 171, culturas urbanas 617, embora aí nas culturas urbanas a gente acredita que tem também inscrição de dança, porque o hip hop ele aparece aí, e a gente sabe também que tem dança aí.
188 de produção e 127 de artesanato. Essas inscrições, elas são colocadas aqui com a quantidade de vaga que tinha, e aí eu vou ater única e exclusivamente aqui a dança, tá? Dos 900 inscritos, ele significa que é 4,9 das inscrições globais, então, ou seja, 900 é 4,9 de 18.368 inscrições. Nós tínhamos 247 vagas, o que corresponde a 5,87 das vagas disponíveis nos projetos. Só que, se você olha aí, é uma média de 3,64 para cada vaga. Ou seja, tem um número de inscritos baixo, né? O que a gente ficou um pouco preocupado. Godoy, só para te orientar, já foram 5 minutinhos, tá? Obrigado, Ju. A maioria foi escrito absurdamente por pessoa física, 12.229 inscrições de pessoa física. Coletivos representados por pessoa física, que é quando não é pessoa jurídica, né? Um coletivo informal, 1.648. 2023 por MEI. PJ com fins lucrativos, ou seja, uma empresa, né? 929. E PJ sem fins lucrativos, que são as associações, 1.885, as OSCs. A gente teve aí um número de autodeclarações de mulher considerável, 8.091 são mulheres, 7.353 são pessoas negras, 3.601 são pessoas declaradas LGBTs, 2.610 idosos, 753 pessoas com deficiência e 184 indígenas. Esse gráfico mostra o quanto que a gente ainda precisa avançar, mas que, se a gente compara com o que foi lá na Lab e na Paulo Gustavo, a gente percebe que o interior ele aumentou a sua presença, mas, por exemplo, visivelmente aí, 39,29 é de Belo Horizonte, e aí, gente, é região intermediária, tá? Não quer dizer cidade de Belo Horizonte, mas é a região. Só para vocês terem uma ideia, esse roxo aí, que está com 5,25% das inscrições, Ipatinga, que é a região intermediária onde é que eu estou, não é a cidade de Ipatinga. A região intermediária de Ipatinga ela é composta por 44 municípios. Alguns 20, isso varia um pouco. Mas a gente vê, por exemplo, que o que é mais preocupante é Patos de Minas, que tem um índice baixíssimo, assim como Governador Valadares, que também tem um índice baixíssimo de inscrições, né? Governador Valadares está com 1,45 e Patos de Minas 2,55. E, inclusive, esses números eles são muito parecidos com o que foi na Lab, não de inscrição, mas em porcentagem, tá? Com o que foi na Lei Paulo Gustavo, com o que é no FEC e com o que é na LEIC, né? Que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Aqui, para a trajetória, eu acho que também era importante da gente dar uma olhada, que é aquele edital 2, que, inclusive, a área da dança é a área que mais apresentou projetos, os artistas da dança migraram mais para aqui. Se a gente olhar, são 274 projetos inscritos aqui na trajetória de danças. Belo Horizonte está com 113, ou seja, se a gente olha para os outros municípios, para as outras regiões, né, como Barbacena, 7, Divinópolis, 25, Valadares, apenas 4, Ipatinga, 19, Juiz de Fora, 26, ou seja, Juiz de Fora segue após Belo Horizonte, mas olha a diferença, de 113 para 26, Montes Claros, 14, Patos de Minas, 3, como eu falei, Patos de Minas e Governador Valadares é o que é mais preocupante com o número de inscritos. Pouso Alegre, 9, Teófilo Otoni,
9, Uberaba 8, Uberlândia 20 e Varginha 27. Como a gente não tem muito tempo, eu vou passar agora para esse PowerPoint, porque ele a gente consegue fazer esse filtro. Igual, por exemplo... 10 minutinhos, tá, Godoy? Obrigado, Ju. Desenvolvimento de projetos, por exemplo, né? Que a gente tinha aqui... perdão, circulação de espetáculos que eu queria. Circulação de espetáculos de duo, olha, solos e duos de dança, por exemplo. A gente só teve 59. E aí, nesse mapa, a gente consegue ver qual que é a situação dele, né? Como é que ele está disponibilizado aqui no mapa, tá vendo? Quando a gente vai para grupos, por exemplo, a gente teve só 85 propostas de circulação. E a gente também consegue ver que, por exemplo, assim, são pouquíssimas as regiões, e inclusive elas se repetem, tá? São as mesmas, com a apresentação. Outra coisa que eu acho que era legal também de mostrar, que é a manutenção de grupos. Quando a gente vem aqui para poder ver, só 85 manutenções de grupos de companhia de dança para o estado todo. E também a gente vê lá no mapa, olha, quais foram esses lugares. E aí você sempre dá uma olhada aqui do lado, tá vendo? Olha, por exemplo, das 85, 21 concentra... E aqui não é mais a região intermediária, tá? Aqui é cidade. 21 está em Belo Horizonte, e quando a gente olha, por exemplo, os outros municípios, olha, 1, 2, 3, a gente sabe que tem grupos de dança no estado inteiro. Esses grupos eles não acessaram para manutenção dos seus espaços. Mesma coisa, né? Os grupos eles não quiseram circular. Tem 34 grupos em Belo Horizonte que colocou circulação de grupo. Mas olha no estado afora. É Uberlândia 7. Né? Mas o resto tudo 1, 2. Ipatinga, que é a minha cidade, é 4. Mas o restante tudo 1, 2. A gente está falando de quase 10% apenas das cidades, quando a gente vê o total ali de 85, né? Pensando que somos 853 municípios, sim. 10% apenas pleitearam. Sim. E aí, nem pode ser pensado assim, Ju, porque, por exemplo, desses 85, 34 está em Belo Horizonte. Entende? Não, eu confundi ali, eu achei que era número total de município, nem é. Não, é total de projetos. É total de projetos. É número de projetos inscritos. Entende? Então, é uma das coisas que a gente ficou pensando muito. Por que a dança ela não avançou? E aí, sobre a pesquisa, né, que a gente tinha lá, que a gente bateu muito no peito, né? A coisa da pesquisa, a gente teve 111 projetos de pesquisa. E aí, desses 111, 37 vêm de Belo Horizonte. O resto tudo mantém aí 1, 2, 1, 2, exceto Uberlândia, que mantém aí 13. Claro, também. 6. Deixa eu só te cortar também. Não por acaso é onde a gente tem as duas universidades, né? BH e Uberlândia, mas curiosamente também a gente tem em Viçosa, só tivemos duas, né? Tem Viçosa só 2, que ou seja, a gente tem universidade de curso de dança só Uberlândia, Viçosa e Belo Horizonte. Em Minas. Então, e aí pensa, por exemplo, se a Ju não encabeçasse a briga, por exemplo, para que não fosse só acadêmico. Essas outras cidades todas aí que mandou 1, 2, 3, 1, 2, 3, elas não poderiam. Poços de Caldas, inclusive, para mim é uma surpresa, com 6 inscritos para a Bolsa de dança, né? Porque lá não tem universidade, né? De dança. Então, ou seja, eu acho que, Ju, do que eu pensei... não. Falei, né? Manutenção, circulação,
O capacitação a gente também tinha em dança, eu não mostrei, que eu acho que era importante também de mostrar, que o capacitação também, vocês veem que sempre está dando essa casa de 80, né? 85, 84. Capacitação 84, ou seja, para dar um curso regionalizado, né, de média ou longa duração em dança, que é formação, a gente teve aí 84 inscrições. Se vocês olham aqui, 22 é de Belo Horizonte, o resto tudo mantém 1, 2, 1, 2, 1, 2. Divinópolis teve 4, Ipatinga 11, e Uberlândia 6. O resto tudo mantém 1, 2, 1, 2, 3. Tem, né, essa diferença aí. Alguma pergunta? É claro que a gente está fazendo essa relação direta com as cidades, gente, por uma questão geral, né? Claro que uma pessoa também pode estar estudando e não morando nessas cidades, mas o que a gente quer dizer é que essa briga que a gente, né, estava tendo até o penúltimo dia para derrubar, por exemplo, né, o critério de ter acesso, né, ter vínculo com alguma instituição na pesquisa de dança, ela se estendeu até o penúltimo dia. Né? A gente teve retificação 2 dias antes do edital fechar, e a gente estava nessa briga há mais de mês, né, Godoy? Então, assim, tem uma construção que ela é muito, muito longa, muito demorada, e aí o que a gente está trazendo, né, para o setor, precisando realmente alinhar, assim, dentro de casa, né, dentro do nosso reduto aqui, é que a gente também precisa estar, né, nesses editais. Então, essas questões que a gente foi construindo ao longo do processo, né, a gente agora precisa entender os porquês, alguns a gente já sabe, né, a gente já mapeou ao longo do processo, mas a gente precisa saber dos porquês dessa falta de acesso, como o Godoy trouxe no início da fala dele, principalmente frente aos demais setores, né. Importante dizer, né, Godoy, que a gente ficou como os queridinhos da PNAB, e teve gente brava, porque a gente realmente lutou por uma pulverização do acesso de dança na PNAB, a gente conseguiu, né? Isso realmente é uma verdade, porque a gente conseguiu entrar com a dança em muitos pontos da PNAB, não em todos, né? Então a gente quer ainda melhorar, mas a gente conseguiu um avanço. E a gente precisa entender o porquê que esse acesso não está acontecendo. Acho que a gente pode abrir agora, eu vou literalmente ser assim, muito Caxias com o tempo, mas a gente pode ser objetivo e abrir para as contribuições, no sentido da gente pensar em encaminhamentos, tá? Claro que a gente tem muitas regulamentações. Oi. Rapidinho, é só porque teve 2 questões lá no chat que eu acho que era legal da gente falar. Uma pessoa perguntou se já tem o nome dos selecionados. Lembrando que o edital fechou dia 11, ontem fez uma semana, e no cronograma está ainda em análise. O resultado está previsto para o dia 10 de março. Eu não acredito que ele saia dia 10 de março, porque, primeiro, tem um volume grande aí de inscritos, mais de 18 mil, como eu mostrei, e segundo, que a gente tem aí o carnaval no meio dessa história. Então, só respondendo a Juliana, não tem nome de selecionado, porque não teve seleção ainda, está ainda sendo analisado. E outra, é que eu acho que era importante de falar, reafirmar, que, por exemplo, o Ju e eu levamos uma proposta que foi validada no fórum, que era 22 milhões, né, Ju? Com várias linhas. Isso foi cortado, porque não tinha dinheiro. Se todas a Secult pegasse o que todas as áreas solicitou, daria 250 milhões. A gente tinha, se eu não me engano, acho que 138 ou 139 milhões. Então, não dava. Então, cortou isso e a gente chegou nesses lugares com os valores e as quantidades. Vocês podem ver que, por exemplo, a maioria lá dos editais, sobretudo os da dança, sempre estão em múltiplos de 13, porque são 13 regiões intermediárias. Então, vocês vão ver lá que, por exemplo, tem alguma linha que está 13 projetos. Quando tem 13 projetos, significa que vai ter mínimo de um projeto aprovado em cada região intermediária. Ah, tá, não teve nenhum projeto da região intermediária de Ipatinga, redivide entre as demais. Então tem 26, é porque vai ter 2 projetos aprovados por região intermediária. Ou então tem 39, vai ser 3 projetos aprovados por região intermediária.
temos já uma mão levantada, né, Regina? Pode falar. Boa noite, gente. A câmera, viu, gente? É um prazer, né, estar aqui com vocês. Acho que pela primeira vez depois dessa gestão, fico muito feliz, assim, de ver o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Eu queria, na verdade, só fazer uma observação. Para quem não me conhece, gente, sou produtora na área tem 25 anos, já fui produtora do Primeiro Ato, da Mimulus, da Seraquê, e hoje eu tenho uma empresa que é a Nuton Produções Artísticas. Sobre os números, né? A gente é lógico, eu sou socióloga, a gente adora número, né? Para poder estudar e falar de dados e tal. Mas eu acho que a PNAB, ela traz um recorte para a dança que a gente fugiu dele muitos anos, assim, a gente lutou muitos anos para poder sair desse lugar, que é responder às especificidades da dança. Então, assim, uma companhia, por exemplo, que tem 10 bailarinos, não circula com 55 mil, né? Um grupo que tem 3 pessoas também não circula. Um espetáculo de dança, para você colocar ele no palco, não é menos que 100 mil. A gente tem um mapa de luz muito diferente da maior parte. O bailarino ou o dançarino tem que estudar segunda a sexta, o corpo é o seu escritório. Então, todas as especificidades da dança, na PNAB, isso cai por terra. Então, talvez, eu mesma que recebi, né, muitos projetos da área de dança para fazer e não consegui entregar todos em função de todos esses problemas que a gente teve com plataforma, né, e com o formulário, enfim. Muita gente falou assim, eu vou fazer o projeto como? Para depois não conseguir complementação de verba, e aí como é que vai ser? Porque quando você faz um projeto, você tem que fazer ele de forma que você execute ele, se você não tiver outra verba. Então não dá. Eu falava assim, gente, olha, quer circular? Circula por Betim, Sabará, Contagem, no site perto de casa. Porque não tem como você circular com 55 mil. Um curso de dança, mesmo que seja a médio e médio prazo, curto e médio prazo, não é menos do que 24, 36 horas. Né? Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e essa coisa da questão acadêmica, isso é um absurdo ter pensado que podia vincular isso né? Eu falo que assim, a gente ficou tanto tempo pedindo, né, e falando, olha, os mestres, os grandes mestres não estão na academia. É necessário ter cursos acadêmicos na área de dança, que tomara que tenha em todas as universidades do Brasil, mas a gente sabe que essa não é a regra, né? Nós temos grandes mestres que nunca pisaram numa universidade. Então, como que você pode linkar a pesquisa em dança à academia? Isso é um retrocesso, né? Se você pensar no sentido da criatividade, não no sentido da profissão, né? Da estrutura da profissão. Então, eu acho que muitas pessoas, muitos artistas não entraram nos editais, e esse número não é maior, porque a condição que a PNAB exigiu de quem é da dança, e aí nós ficamos aí atrás da moda, foi cruel demais, né? Então, a minha questão é essa, assim, ela é mais séria. Não acho que é falta de demanda, nem porque a gente não tinha projeto para entrar. Não acho. Acho que a dança avançou. A gente tem muita gente boa aí, mas a condição da PNAB te causava um pouco de medo, assim, na hora de executar, sabe? Eu de verdade, eu desestimulei muita gente a entrar com um projeto que, assim, eu falava, depois você vai ficar difícil para você executar. Então, acho que é pensar na próxima PNAB esses valores. Que você lembra, Jussara e Godoy, que eu falei com vocês, que a Secult está com um discurso de que a culpa é do CONSEC, né? De que esses valores são baixos desse tanto. E o próprio Leônidas me ligou e falou assim: ó, tem que reclamar lá com o CONSEC, porque eu também acho que 55 mil não faz circular. E aí você fala assim, poxa vida, ué, secretário, se você acha que não é 55 mil, não dá para circular, por que que você, como secretário, está apoiando um edital como esse? E aí ele até me perguntou assim, mas você acha que 3 editais é ruim? Eu falei, não acho que 3 editais é ruim, eu acho que a forma como esses 3 editais foram construídos é ruim. E a gente tem tetos muito baixos que não resolve a vida de ninguém.
né? Pode até dar um alento, mas a gente sabe que isso não é permanente. E aí, quando você vê o gasto com o carnaval, o gasto com o Natal, você fala, poxa, onde que está a prioridade? Então, eu acho que é pensar um pouco sobre isso também. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, Regina. Antes de eu passar para o Godoy, gente, eu esqueci de falar como é que eu gosto de dar sempre o mapa da reunião, né? A gente estava na dúvida se a gente fazia todas as pautas primeiro e abria depois, mas acho que a gente vai fazendo uma pauta e abre uma pauta e abre para ficar, porque são muitas pautas, e aí eu vou pedir 2 minutinhos de fala para quem quiser falar, tá bom? Porque é muita coisa. Obrigada, Regina. Vou passar para o Godoy. Para uma pessoa prolixa... Vai ficar doido comigo. Uma pessoa prolixa como eu fico muito surtado. Mas eu acho que era importante, Ju, de eu mostrar isso aqui, porque não é a primeira vez que a gente ouve isso, que, né, tem uma responsabilização do CONSEC para isso, e, na verdade, não é. Vocês estão vendo aí? Esses são os valores, tá vendo? Olha, se você olha, por exemplo, 12.500, ele ficou para todas Regina, para tudo quanto é pessoa, tá vendo? Olha, ele vai variando ali, por exemplo, no edital 2, se é para 28, é para grupo, 30 é para banda, mas, por exemplo, se você pega que é uma trajetória para pessoa, ficou o mesmo valor. Entende? Aí, se você vem, por exemplo, no edital que é de criação de obras, por exemplo, tá vendo? 40 é para solos e duos, 50 para grupo. Mas, por exemplo, para criação de obra da música, é 30. Tá vendo? Para criação de obras de artes visuais, por exemplo, é 60. Está dentro do mesmo parâmetro. Aí, se você coloca, por exemplo, o desenvolvimento de projeto, eles vão conversando dentro do mesmo valor. Tá vendo? Olha, então, isso não foi a dança que fez. A circulação, por exemplo, dança, teatro, circo e artesanato, está dentro do mesmo valor. Manutenção, perdão, falando circulação, mas é manutenção, perdão. Está dentro do mesmo valor. Circulação, a mesma coisa aqui, ó. A dança é 50 para solos e duos, a 60 para grupo, mas o teatro, ele também está 60, o circo está 40. Para música, circulação de um espetáculo de música é 30, entende? Porque fica a sua fala, e é óbvio que eu sei que ela não é uma fala, você está reproduzindo algo que foi dito para você. Não é o Godoy e a Ju que falou assim, olha, dá 55 para criar um espetáculo, a gente sabe. Patrícia, uma querida amiga nossa de Viçosa, tem um grupo de dança que, sei lá, deve ter 15 pessoas. Impossível um grupo de 15 pessoas pagar cachê, iluminador, sonoplasta, alimentação, hospedagem, passagem para poder fazer uma circulação. O que a gente tinha era isso. E aí era importante, e aí são escolhas, tá? Era importante garantir que quem é solo, independente, e duo, e grupo, criasse e circulasse. Isso para a gente era inegociável. Era importante que quem tem espaço tivesse grana para manter o seu espaço. Para quem pesquisa, seja de forma acadêmica, seja de forma artística dentro do estúdio, tivesse grana para poder pesquisar. Isso para a gente era inegociável. Então a gente esbarrou no quê? Nas quantidades. Será então que... E agora, e é importante essa conversa e a participação de vocês, porque a gente está num processo de escuta para a PNAB de 2025. Será que então, ao invés de ter 26 propostas, 2 por região intermediária, a gente dobra o valor e tem uma? Porque a gente não vai ter... o valor não vai ser maior. Pelo contrário, o nosso medo é que diminua o valor porque não teve demanda. Entende? E aí eu volto a falar assim, olha, esse grupo de música também circula com não sei quantos... Não é só para o músico solo circular, é para a música. Ele também tem esses gastos de iluminação, de hospedagem, alimentação. Eu acho que talvez o que a gente precisa entender agora...
não estou fazendo defesa com o Secult, pelo contrário, Ju e eu fazemos isso nas reuniões do CONSEC, mas o que eu acho que talvez é, por exemplo, isso que você falou, quais são as estratégias que com esse recurso a gente consegue circular? Será que eu consigo ir para algum festival? Será que eu consigo ir para algum espaço de algum parceiro? O que a gente queria era que o recurso chegasse. É óbvio que não é um recurso, como é que eu falo, digno, né? Dignificante para que uma companhia de dança que tem lá 10, 15 integrantes possa circular. Mas a gente vai fazer que algum recurso chegue e que algum... Por exemplo, pensa, gente, é 55 mil para manutenção. Se você divide 55 mil em 10 meses, é 5.500 por mês para pagar aluguel, luz, condomínio, internet, professor, material de limpeza. Eu tenho espaço. Eu sei que não funciona, mas era o que a gente conseguia. E, sobretudo, o que a gente conseguia para disponibilizar para as 13 regiões. Entende? Desculpa, acho que passei de 2 minutos. Não, mas é importante também a gente entender o que é que a gente tem dito, solicitado, que é uma coisa que a gente tem falado em todas as reuniões, não só com o setor, mas com a Secult. A gente, né, solicitando junto com o que a demanda do setor, né, nos traz, e o que a gente tem de fato. Então, quando é dito, né, que o CONSEC vota, o CONSEC realmente vota, mas o CONSEC vota dentro de barreiras postas. E o orçamento é uma barreira que a gente não tem acesso. Né? A gente não tem como mexer nisso. E a gente realmente faz esse tipo de escolha. Né? O tipo de escolha que a gente tem para fazer então, a gente quer para a PNAB 25 um projeto por região intermediária, isso quer dizer que são 13? Ou a gente quer 2? Com valores que estão... A gente dobra o valor e mantém um, ou a gente quer 2, mais ou menos nessa linha que está. Né? Pensando que estamos todos no mesmo barco, frente aos outros setores, né? A gente também não pode falar da dança como um setor ilhado, porque eu e o Godoy somos conselheiros da cadeira de dança, mas nós somos conselheiros de cultura. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre trazer para o nosso discurso aqui, junto com o setor, para que a gente também tenha essa compreensão, né, de vocês. Inclusive, quero registrar que o querido conselheiro de circo está aqui com a gente, que é o Rodrigo Roblenho, e ele está não só aqui, mas ele está muito ativo lá no grupo, teve ativo no FEC, teve ativo na PNAB, ajudando, assim, muito de perto o setor caminhar, e é assim que a gente trabalha, junto com alguns setores mais especificamente, né, acho que principalmente com as artes da cena, mas a gente realmente conversa bastante enquanto cultura. Então, assim, os poréns dessa caminhada, a gente sabe quais são. A gente precisa ver o que a gente faz com o que a gente tem. E não é a política do pelo menos, tá, gente? É a política do real. É uma diferença, né? Há uma diferença aí. Mas antes eu quero primeiro falar, né, Rodrigo? Obrigada por estar aí, tá sempre juntinho. E depois, quando você quiser se apresentar, dá um oizinho para todo mundo. E quem quiser tiver alguma pergunta sobre PNAB, a gente pode ainda abrir esse espaço antes de seguir para a próxima pauta, tá bem? Se alguém tiver, por favor, é só se manifestar. Antes, né, se alguém tiver, pode, por favor, levantar a mão. Então, só para dizer, né, que o que Godoy traz é esse lugar de tudo bem, a gente fica entre a cruz e a espada, né? O valor é pequeno, as condições são complexas, no sentido de muitas incertezas no processo, mas não pleitear é realmente ceder espaço que a gente está lutando para ter. Então, a gente gostaria muito que isso ficasse claro, porque não adianta a gente abrir esse espaço como a gente abriu e a gente ter os números que a gente quase não teve, né? Eu falei com o Godoy que eu estava muito feliz se a gente não deixasse nada sobrar. Então, agora o papo já é outro, né? A gente precisa realmente preencher. Rodrigo, com você. Rodrigo? Boa noite, pessoas. Meu nome é Rodrigo Roblenho. Sou da cadeira de circo, né? Tô lá na cadeira de circo, venho do teatro. Fiz dança para folclórica há alguns anos, com alguns grupos daí da Grupo Congá, Grupo Sarandeiros, Grupo Capela Nova.
Mas eu estou aqui, pelo que até a Jussara falou, o Godoy também é um companheiro lá de boas batalhas, né, gente? Que é a gente fazer um trabalho pela arte e cultura e pela população de Minas Gerais. Não é só pelo nosso segmento e não é só pelos artistas, é pela arte e pela sociedade. E isso é muito importante a gente ter em mente. E outra coisa, eu não estava, né, no mandato anterior, quando foi colocada a PNAB, mas uma coisa muito importante das pessoas entenderem é que é uma negociação ferrenha até, né? Ela é ferrenha. Eu acompanhei o resultado e as discussões que vieram depois do resultado dessa discussão, né? Quer dizer, coisas que tinham sido combinadas e que não foram completamente realizadas. É um jogo político, é um jogo que tem outros fatores. O CONSEC é só uma das partes e vamos procurar entender que é uma representação, que nós estamos lá para tentar levar a voz das pessoas, mas a gente também ouve muito a voz do governo. Se não tiver a participação de vocês todos juntos, para dar força para a gente, não adianta a Jussara ir lá e falar assim, eu estou representando 50 pessoas da dança. Porque eles vão falar, eu estou representando 3 milhões, 5 milhões de pessoas que votaram nesse governo, entendeu? Então, estejam ativos, estejam fortes, se apoiem e bola para frente. O que precisar que eu puder ajudar, sempre podem contar comigo. Obrigada, Rodrigo. Você tem ajudado muito o setor, não só, né, a gente, enquanto conselheiro, né, eu falo muito por mim, a gente troca muito, mas também lá nos grupos, né, ativamente. Obrigada. Gente, alguma questão sobre PNAB? Godoy também, se vocês lembrar de alguma coisa, ou podemos seguir para a próxima pauta? Acho que, Ju, a gente vai, né, compartilhar tanto o slide quanto o Power BI lá no grupo, isso é público, as pessoas, né, vão ter, e também a Secult, né, lembrando que esses números são números brutos, tá, gente? Ainda não fizeram ali um pente fino de, por exemplo, inscrições duplicadas, então esses números eles podem mudar um pouquinho, eu acredito, inclusive, que mude. E estamos à disposição, né, Ju, para se quiserem tirar a dúvida com relação a alguns desses números. Agora, o que eu acho que é importante é do setor estar junto com o Ju e eu, e, sobretudo, trazendo devolutivas, porque a gente já está num processo de escuta para a PNAB de 2026. Então, assim, o que é que não funcionou aqui, né? Tem alguma daquelas linhas que, olha, essa linha ela não atende a demanda de dança, os valores não atendem a demanda da dança, os quantitativos não atendem, que é o que o Rodrigo falou, é negociado, né? Não é só a dança que compõe o CONSEC, mas a gente vai ouvir o setor e a gente vai levar isso para discutir dentro do CONSEC e propor alterações, né? Então, se tinha lá 26 circulações de 60 mil para grupo, e isso não é o suficiente, então tem que ter o quê? 13 de 120 mil? Né? É isso? Né? Se, por exemplo, criação não funciona ter 26 criações de 40 mil, é o quê? 13 criações de 80? E é importante, né, Godoy, falar uma coisa que, inclusive, isso foi dito por mim na última audiência, gente, que é o seguinte, infelizmente, nós somos números para o governo, tá? As nossas demandas, elas são reais e são as nossas sobrevivências, né? A gente sabe disso. A gente está, inclusive, fazendo um levantamento, a gente vai chamar vocês para contribuir em breve, fazendo um levantamento do quanto a dança perdeu, né, morreu nos últimos anos, com relação não só às companhias, né, que são espaços de trabalho e existência, assim como os festivais, mostras e ações específicas de dança.
Então, a gente precisa fazer esse mapeamento do que a gente tem perdido, porque isso é a nossa memória, é o nosso patrimônio de dança especificamente, e é a nossa existência. Então, a gente é número, exatamente porque se a gente está negociando de forma muito acirrada, como o Rodrigo falou, sobre o dinheiro, sobre a verba, sobre o fomento para a gente dizer que a gente existe, a gente precisa mostrar que a gente existe mesmo. Então, há esse paradoxo da dificuldade, né? Mas também precisa acontecer esse pleito, né, aos editais, né, que são que o edital é uma ferramenta de uma política pública que precisa começar a existir de fato, porque edital é uma ferramenta, edital nem é a política pública ainda em si, né? E aí isso vem muito ao encontro do que a gente entende e tem visto, porque quando o Godoy traz para a gente 900, Godoy, ao total, projetos de dança, a gente não está falando de 900 proponentes, gente. Um mesmo proponente coloca 3, 4, 5, 6 projetos e pode ser contemplado com até 4. Então, a gente está falando, se a gente pega 900 e divide por 4, vou pegar 800 porque eu sou das artes, eu posso me dar essa defesa. Se a gente dividir 800 por 4, a gente está falando de 200 pessoas, 250 pessoas pleiteando a PNAB no estado inteiro. Se cada proponente manda 4, se a gente... Vamos melhorar um pouquinho, vamos pôr aí 500 pessoas. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, né? Então, a gente precisa também ter essa corresponsabilidade, né? A gente está lá brigando muito, né? Frente a toda essa estrutura que está organizando a PNAB junto conosco, porque o CONSEC, ele é partidário, né? Partidário não, gente, como é que eu falo? Quando tem eu usei a palavra errada. Paritário. Paritário, obrigada. Ele é paritário, então ele tem os membros do poder público e ele tem os membros da sociedade civil. Então, essa briga, ela é uma briga acirrada mesmo, para a gente explicar quais são as nossas questões enquanto sociedade civil. Então, 900 não é um número real, 900 é um número de projetos, que a gente ainda nem sabe, né, quais as condições desses projetos, que estão todos em situação de aprovação. Não são 900 pessoas, a gente não tem uma pessoa por município, pelo que a gente está entendendo. 853 municípios e 900 projetos, isso é muito preocupante. Tudo bem? E aí eu queria ler aqui no chat, né? A Esther falou que é de Santos Dumont e que é o primeiro edital dela no estado e que dificulta muito essa incerteza, né, que a PNAB veio tendo à medida que ia avançando, muito bagunçada, plataforma difícil, uma hora abre de um formato, outra hora abre de outro, e é isso, Esther, a gente também viu isso, estamos assim, chocados, cansados, exaustos, brigando também pela coerência do processo do início ao fim. Então, a gente entende isso tudo e, apesar disso tudo, a gente precisa entregar os números, né? A Ana Paula falou que, no caso, que é professora e praticamente de dança de salão, temos muitos congressos de danças onde podemos fazer aula. Acaba que fica ainda como uma outra opção, né? Porque tem festivais onde os grupos se apresentam, mas nos congressos a gente pode estudar e também podemos produzir os congressos. Exatamente. Só aqui na sua fala, você consegue entrar em 3, 4 editais, né? Se você é professora, você pode fazer capacitação. Se você produz eventos, né? Você pode entrar em festivais e mostras. E se você também tem interesse em circular, né, também pode trazer uma proposta de circulação nesses festivais, com alguma apresentação. Então, precisa olhar para esse fazer e entender como é que ele encaixa nas diferentes linhas, né? Que é isso que a gente está falando. Um mesmo agente de dança, ele é múltiplo, né? Também, se você tem alguma pesquisa de movimento dentro da dança de salão, isso pode entrar no ramo da pesquisa. Então, é essa a ideia mesmo, tá? A gente tem obrigado por essa pulverização exatamente pelo perfil do nosso setor. Só que a gente está preocupado pra caramba, né, Godoy? A gente ficou bem preocupado com essa PNAB. Então, a gente precisa dividir com vocês como é que está tensa essa relação, também de sermos vistos como foi o que eu comecei falando, né? Que na audiência, eu, inclusive, fui solicitar esclarecimentos ao atual secretário por uma fala que ele teve de dizer que nós somos o setor que só sabe brigar. E isso é dito porque a gente está realmente, né, lutando pelo nosso espaço, mas na hora de chegar junto, algo não está acontecendo, né? Então, não é bom, muito pelo contrário,
Mas também não adianta a gente não ter um movimento nesse sentido, né, de pleito real ao nosso espaço, tá bom? Eu vou seguir com a pauta, se alguém quiser voltar. Só dois segundinhos, que é só dentro disso que você fala, que nos preocupa muito, se a gente para poder pensar que, por exemplo, né, o estado de Minas Gerais é hoje um estado referência na dança, né? É daqui que a gente tem Grupo Corpo, é daqui que a gente tem, né, o Palácio das Artes, é daqui que a gente tem, né, teve durante muito tempo o balé de dança de Uberlândia, né? Trocentas referências, primeiro ato, não vou ficar aqui falando, porque senão a gente não sai. Mas o que eu quero falar? O FIDE, que é o Fórum Internacional de Dança, que trouxe o mundo para Minas Gerais, não existe há pelo menos 5 anos. Jaqueline de Castro, né, que tinha 1, 2 na dança, Horizontes Urbanos, que eram plataformas essenciais para a dança, já não existe mais há pelo menos 10 anos. A gente não tem visto os artistas da dança mineiros circulando. Eu não sei nas cidades de vocês, mas, por exemplo, por aqui não tem chegado espetáculos de dança. E os que estão aqui também não estão criando novas obras. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto setor, se organizar para que novos espetáculos sejam criados, espetáculos circulem de solos, duos, de grupos, espaços sejam mantidos. Eu acho que cabe a nós uma reestruturação do setor da dança em Minas Gerais. Exato. E é exatamente por causa disso que eu já puxo a próxima pauta, que é uma pauta muito rápida, que é para falar sobre o mapeamento. A gente precisa entender também que, da mesma forma, né, com que o poder público tem o dever, né, de fomentar a cultura, fomentar os diferentes setores, inclusive da dança, especificamente, que a gente está tratando hoje, a gente também encosta com obstáculos muito reais, né? A própria vontade política, né, o próprio desejo de alguns movimentos e outros nem tanto. Então, assim, sendo muito clara, se a gente não fizer por nós, a gente fica um pouco a Deus dará. E nessa história, se a gente lembra que a gente falou que se a gente não tem números, a gente não consegue realmente conversar de uma forma estruturada, no início da reunião, a gente tem falado isso muito, a gente iniciou, há 2 anos atrás, o mapeamento, eu até chamei de cadastro informal, depois eu falei, não é informal, é o super cadastro, imagina, somos nós falando de nós mesmos, né? Então, é um cadastro dos agentes de dança, né, no estado, para que a gente consiga saber quem somos nós, quantos somos, onde estamos, o que comemos, onde habitamos, né? Bem Globo Repórter. E nessa história, é o que acontece, as pessoas entram no grupo, né, do fórum, foi quando a gente movimentou o primeiro Fórum Mineiro de Dança, foi em 2023, foi um fórum super pequenininho, online, mas com muito desejo de efervescência, e nós iniciamos esse mapeamento. Esse mapeamento é permanente, é aberto, ele está na descrição do grupo, do WhatsApp, com um link lá do formulário, para a gente se colocar e a gente começar a realmente ter números e fazer uma rede. E esse mapeamento, ele vai nortear, né, não só eu e Godoy que estamos aqui hoje, porque nós estamos, né? A gente tem que pensar numa permanência, a gente tem que pensar numa rede que se move numa grande coreografia no estado inteiro. Então, a gente vem vendo muitos recortes, mas a gente não tem visto Minas, de fato, dialogar com a gente nessas construções. Então, a gente precisa realmente se olhar horizontalmente. Então, eu nem vou colocar aqui no grupo, todo mundo que está aqui está lá no grupo do WhatsApp, aqui no chat, desculpa, todo mundo que está aqui está lá no grupo do WhatsApp, abram a descrição do grupo, leiam as orientações que estão lá, são todas orientações definidas pelo coletivo, nada disso foi feito por mim, por Godoy, né? A gente tem lá a orientação do grupo, que vai levar as divulgações para um segundo grupo, que é específico de divulgações, porque senão se torna mais um grupo de WhatsApp, onde a gente só divulga os nossos trabalhos, que são muitos. Então, tem todas essas orientações lá, mas principalmente tem um mapeamento. E aí é importante demais que vocês preencham esse mapeamento. Só hoje, com o chamado dessa reunião, entraram 50 pessoas no grupo.
né? O Godoy fez um super disparo, super bem planejado, com o link ali, logo de acesso, entraram 50 pessoas no grupo. E aí é muito complicado a gente ver as pessoas entrando, precisando de informação, mas atuando muito pouco, né? Tanto na presença ali do mapeamento, que é um formulário, quanto na presença aqui da reunião, quanto nas discussões do grupo, e eu entendo que isso é um processo formativo, é devagar, é um processo de construção. Eu e Godoy, a gente tem todo esse entendimento que a gente não vai resolver isso do dia para a noite, mas a gente precisa começar. E nós já começamos, né? Então, a gente precisa de cada um multiplicando, né, esse espaço de rede e de horizontalidade mesmo, de diálogos aqui do fórum, né? Para a gente poder ter diálogo, né? Então, não adianta a gente ficar só mandando mensagem no grupo, porque realmente é nos encontros que a gente consegue dialogar. Falando ainda disso, a gente está agora organizando o segundo encontro, né, presencial dessa vez, o segundo Fórum Mineiro de Dança, que foi um projeto muito pensado com muito carinho, né, Godoy? A gente estava assim fervendo com essa ideia há muito tempo, pensando como cutucar, né, o caldeirão de baixo para cima. E aí já digo para vocês que esse ano a gente vai ter o encontro presencial do segundo Fórum Mineiro de Dança, que vai acontecer em outubro, nos dias 22, 23 e 24. É uma pré-produção ainda que está acontecendo, então por isso ainda não temos, né, essa divulgação ampla, mas a pré-produção ela é a base de qualquer evento que funciona. E aí, agora a gente está num momento de articular aquilo que Godoy mostrou no início da reunião, as 13 regiões intermediárias, quando a gente fala região intermediária de Juiz de Fora, região intermediária de Patinga, região intermediária de Belo Horizonte, a gente não está falando da cidade, a gente está falando de uma colmeia de cidades, né? Então, 13 regiões intermediárias totalizam 853 municípios. Então, estruturalmente, nós pensamos como nós vamos ativar as 13 regiões intermediárias para que cada uma das 13 se organize no que a gente está chamando de pré-fóruns. São 4 pré-fóruns que vão acontecer, são 4 reuniões online, como a gente está fazendo aqui, nas 13 regiões intermediárias. E aí, dentro dessas 4 reuniões, vai ter uma orientação do que precisa acontecer, do que precisa ser levantado, de quais as demandas, de como é que vai ser orientado essa reunião, e cada região vai ter autonomia dentro da sua própria reunião, né? A gente vai fornecer um link, inclusive, para que essa reunião seja feita, gravada, registrada. E aí a gente vai ter um levantamento específico e regional das demandas da dança no estado, das 13 regiões. Essa é a primeira fase do projeto, que ela vai começar a acontecer a partir de abril. Então, a partir de abril, a gente começa a movimentar nesse lugar. Então, vocês já vão entendendo onde é que vocês se encontram, né? Em quais regionais vocês estão. Por exemplo, Godoy, você deve saber, porque eu realmente não sei. Santos Dumont está em qual regional? Você sabe? Não, mas a gente descobre aqui agora. Isso. A gente tem que fazer essa pesquisa da gente mesmo. A gente está trabalhando, pessoal, com uma autonomia e com pertencimento muito radical. Porque se a gente não conseguir fazer isso dessa vez, a gente não sabe muito bem como fazer, né? Com que a gente consiga se engajar mutuamente, coletivamente. Então, eu preciso me identificar, entender em qual região intermediária eu estou. Juiz de Fora, Ju. Pronto, vou pegar o caso região intermediária de Juiz de Fora. Excelente, vou pegar o caso da Esther, que está em Santos Dumont. Então, Santos Dumont pertence à região intermediária de Juiz de Fora. Eu vou entender como a região intermediária de Juiz de Fora está se organizando, e já adianto que vão ter 13 grupos de WhatsApp para orientar essas organizações, porque hoje é o que funciona, né? Então, eu vou lá e entro no grupo da região intermediária a qual pertenço, para que eu entenda quais são as 4 datas dessa reunião online da minha região intermediária, para que eu possa ir para esses eventos online e contribuir com as demandas, percepções e tudo mais que sonda a minha participação, a minha atuação, o meu trabalho com a dança em Minas Gerais.
Dentro dessas 13 regionais, a gente cada coletivo vai eleger 2 representantes. E a gente está chamando, né, um representante titular e um representante suplente. Esses 2 representantes eleitos nessas 4 pré-fóruns, eles vão ter a ida para o fórum presencial financiada pelo projeto. Então, o titular vai ter o financiamento de 100%, né, o incentivo de 100% da diária, da alimentação, do transporte, para garantir que todas as regiões estejam representadas nesse fórum presencial. E o suplente vai ter o incentivo de 50% desse valor, exatamente porque é mais um edital que não dá o valor, né, como a Regina mesmo falou, que não dá o valor necessário para a gente atuar. Quem dera em algum momento a gente consiga pagar realmente para tudo, para todo mundo, né, assim, para todos os representantes. No momento é o que foi possível, e a gente vai fazer isso na cidade de Viçosa, né, com parceria e apoio da universidade, que vai atuar aí muito, principalmente na infraestrutura. Então, a gente pensou muito como é que a gente bota esse dinheiro na participação das pessoas e a gente resolve a coisa estrutural, né, a estrutura do fórum pelas parcerias, né, pelos patrocínios, pelos incentivos locais. Então, gente, é um lugar que a gente precisa que as pessoas estejam, né? Então, a gente vai ter a representatividade do conselho lá também, a gente vai ter as 3 instâncias, né? As municipais, a estadual e a federal, o Fórum Nacional vai estar com a gente também, representado, e a gente tem o convite de alguns deputados que sabem da luta da dança e que já estão, né, atuando em algumas frentes aí, nacionalmente e no estado, mas também alguns outros que a gente sabe que podem somar. Então, assim, são 3 dias de evento, vou repetir, 22, 23 e 24 de outubro, onde, se as pessoas não vierem, a gente não... o evento não se dá, porque é realmente sobre o setor, é do setor para o setor, para a gente se organizar enquanto coletivo, tá? Então, estou dizendo disso já, porque a pré-produção depende de cada um, né, de vocês, para vocês se identificarem e vocês se localizarem nessas regionais, e vocês também ajudarem a puxar as demandas, tá bom? E isso já está, assim, muito em breve vai aparecer lá no grupo já esses direcionamentos para esses 13 grupos. Ok? É o primeiro momento dessa produção. Isso é sobre o mapeamento, só para a gente pensar nas pautas. PNAB, mapeamento e o fórum, que vai ser o segundo Fórum Mineiro de Dança, agora com um evento presencial que vai se dar numa construção virtual. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação ainda sobre essas 3 pautas antes da gente seguir para a próxima? Pode falar, Lilian. Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu não vou abrir aqui a câmera, não, tá? Deixa eu te falar, o que vocês, esse mapeamento, qual vai ser o processo dele? Eu fico pensando assim, vai existir uma plataforma como que vai ser acessado isso? Eu fico pensando que a Funarte, em 2010, fez um mapeamento maravilhoso, não sei se vocês lembram, que era de 8 regiões, acho que foi assim, muito completo. Ficou isso nessa plataforma, são 8 regiões, não tem Minas. Eu não sei como aquilo tá sendo usado, se não, de repente, se for possível, né, incluir Minas ali naquele mapeamento, mas eu queria saber um pouco mais sobre esse mapeamento. O que vocês estão pensando? Isso vai ficar numa plataforma? O que vocês vislumbram dessa questão desse mapeamento? Na forma de... não só da organização de vocês, mas como vai ser o uso disso, assim, né, a abertura disso. Não sei se entenderam. Lília, sua pergunta é ótima, inclusive é a pergunta que mais aparece quando a gente iniciou o mapeamento, principalmente. O que acontece? Nós não somos uma instituição, eu e Godoy, né? Nós somos 2 agentes da dança que nos colocamos à disposição voluntária para representar o setor, e não temos suporte da Secult, né, da Secretaria de Cultura do Estado, para fazer essas ações. Então, o que acontece é que o fórum, por exemplo, ele só está acontecendo porque foi um edital
do FEC, foi um projeto aprovado dentro do FEC, e aí, por isso é que a gente consegue se organizar dessa forma. Não são todos os setores que têm isso, né? Realmente é esse lugar, né, do edital que a gente conhece. Então, não é uma política pública do Estado, tá? Só para deixar, assim, bem afiadinho. E aí, o mapeamento, ele vem exatamente de um cansaço da gente não saber com quem a gente está conversando. Quando eu e Godoy conversamos sobre isso, eu ainda, né, o Godoy estava na titularidade, eu na suplência, e a gente lá, inquietos, eu falei, Godoy, vamos começar. E aí eu fiz, inclusive vocês vão abrir o mapeamento ele está num tom muito pessoal, exatamente porque se fica muito aberto, né, o mapeamento do setor de dança feito pelos conselheiros de dança ou pelo CONSEC, cadeira de dança, a coisa fica muito solta. Como a gente está falando de dados pessoais, eu ainda conversei com o Godoy e falei, Godoy, vou abrir esse formulário, vou me responsabilizar, me coloco na reta, e ainda eu assino, coloco meu telefone para eventuais dúvidas. É um formulário vinculado ao meu e-mail, porque até ontem nós nem tínhamos, inclusive, um e-mail do fórum, ontem que eu falo, pouco tempo, tá, gente? Um e-mail do fórum, porque, assim, não tem essa questão da permanência, da continuidade, né, de uma existência ainda desses dados. E aí eu falei muito com o Godoy, eu acho que, assim, vamos simplificar, objetivar, as pessoas estão validando a nossa atuação, então, estando com a gente entende que está, né, num lugar seguro, lá tem uma caixinha no final para você concordar com o que seus dados são usados ou não, tem uma mailing list que eu aciono ela, inclusive, diretamente do meu e-mail, que é uma coisa que, inclusive, migrando para o e-mail do fórum, isso vai ser sempre avisado. Tem a forma de sair, quem não quiser estar no mapeamento, a gente deleta os dados. Então, assim, a gente pensou com muito cuidado, mas muito de uma forma autônoma, né? Pensando que nós não temos nenhum tipo de suporte para a nossa existência, tanto enquanto setor organizado, tanto quanto conselheiros atuantes, né? A gente não recebe R$1, né? Que seria o GETON, né? Que é uma verba orientada para alguns conselhos. A gente não tem isso no Conselho de Cultura de Minas. Então, é realmente nesse lugar. E aí, os dados, eles são usados para... e lá tem a caixinha, se você quer receber notícias sobre a dança em Minas, se você autoriza que os seus dados sejam... como é que fala? Contabilizados, né? Para a construção de políticas públicas. Então, é muito nesse sentido, tá? E aí é isso, a gente fica aqui como agentes também puxando esse processo. Deixa eu só ver aqui a fila. A Lilian levantou ou não abaixou? Não sei. Se quiser falar. Respondi. Não, gente, já respondido, obrigada. Por nada. Rodrigo. Só para falar um pouco da questão da Funarte, hoje o coordenador lá é o Rui Moreira, que é daqui, né, de BH, só que ele acumula os cargos também de, se não me engano, coordenador de artes cênicas. Então a Funarte, lá em 2010, eu cheguei a conhecer a coordenadora na época, eram 2 funcionários, igual do circo, eram 2 funcionários para tudo isso. Então, acaba que esse material fica lá disponível, sim, a gente ainda pode ter acesso, mas nós temos que entender que é uma estrutura muito mínima lá também. E aí eu não sei se vai estar isso na pauta, eu já aproveito que eu estou falando, a gente tem que pensar para além dessa era dos editais. A gente tem que pensar o que fazer para que a política cultural seja mais perene. Porque agora mesmo nós não temos um orçamento que garanta estrutura para a própria estrutura pública, né? Nós temos aqui a Secretaria de Estado, que a gente, sim, bate lá direto, né? Quando eu estou lá, quando a gente está lá, a gente está discutindo com eles, mas é importante a gente levar aqui também, eles também estão sofrendo lá.
Tem uma boa parte de funcionários lá que trabalhou feito condenado. Então, o que é isso que um governo quer falar que cuida da arte e da cultura e não faz por onde, né? Então, o mapeamento lá, eu acho que é legal vocês, enquanto Fórum de Minas, entrar em contato com o Rui. O Rui é super acessível. O Jussar, depois, se você não tiver ainda o contato dele, você me pede aqui, eu te passo, tá bom? Excelente, Rodrigo. O Rui, para quem não conhece, gente, é um. Ah, eu não sei nem dizer o que ele é. Ele é um bailarino maravilhoso, uma pessoa iluminada, e está lá à frente das artes. Não, o Rui está à frente da Funarte, né? Então, ele pode muito ajudar nessa parte. Eu esqueci de falar sobre a Funarte. Essa questão dos mapeamentos já existentes, Lilian, apareceram muitos quando a gente abriu o mapeamento, e aí eu fui olhando assim, um por um, que as pessoas iam me trazendo. Ah, mas tem um mapeamento, olha, mas tem um mapeamento. Eu falei, tá, mas cadê? Ah, não sei, está em algum lugar. Eu falei, não, traz aqui para a gente ver o que tem. Então, assim, até isso foi um processo. E aí, pensar no que já foi feito, sem uma estruturação do que a gente precisa, sempre que eu olhava era assim, artistas mineiros. E aí tinha que abrir, fazer um recorte da dança, né? O da Funarte, que tem, mas não inclui Minas. Tinham alguns, assim, acadêmicos, pessoas formadas em Minas. Então, assim, os recortes eram muito distantes do que a gente estava pensando e tentando organizar, enquanto quem é que atua em dança em Minas Gerais? Cadê essas pessoas? Né, o nosso mapeamento ele vem muito nesse sentido. Então, excelente colocação, acho que a gente precisa realmente fazer esse contato com a Funarte, sim, entender, né, como é que ela pode, de fato, puxar com a gente isso tudo, mas a gente não deixar e não esperar que alguém faça por nós, assim, que foi uma discussão que eu e o Godoy tivemos demais antes de tocar esse formulário, né, porque formulário aparece para tudo quanto é lado, né, e aí criticaram muito no começo, a gente pensou muito, a gente contemporizou, a gente pensou os poréns, os prós, os contras, e a gente decidiu manter aberto, mesmo que em paralelo, eu acho que é necessário que a gente tenha isso, também em construção, como eu falei, ele é permanente, né? Mas que também isso não exclua, por exemplo, né, o da Funarte que você trouxe. Pode falar, Lília. Desculpa, gente, o trabalho é maravilhoso, a proposta é linda. Isso que eu acho assim, isso aí, vamos todo mundo junto fazer esse mapeamento, né? Apoiar. Mas eu estou falando se caso, né? Assim, eu não sei nem como é que ele está funcionando, acho que está bem parado, né? Como vocês estão falando aí, a gente está precisando de dar uma movimentada mesmo, a dança está num momento complicado, não sei, desde pandemia para cá, né? Está num processo aí de, sei lá, reestruturação, me parece. Eu sinto aqui por Juiz de Fora, especificamente, a gente está aí na luta também, a gente já chegou o momento que a gente tinha 5 companhias de dança, hoje tem 2, uma, outra tentando, né, se estruturar, então são coisas que a gente vê, foi até bom vocês terem falado nisso, que a gente visualiza num âmbito maior, então eu vejo que não é só aqui. Mas o mapeamento que eu acho que se for legal, de repente sugerir que se inclua nesse mapeamento, porque lá são o mapeamento da dança nas capitais, o mapeamento é maravilhoso, teve a UFBA, né, apoiando uma equipe de trabalho. Na época quem era, acho que era o Carneiro, né, que estava na coordenação, ele que fez essa proposta. Incluir, né, Minas ali. É só isso, mas eu nem sei se ele está funcionando bem, mas assim, parabéns pela iniciativa e vamos que vamos. Isso aí. É iniciativa mesmo, tá, gente? Só existe com vocês, então é nosso, tá? Lilian, obrigada. A gente vai. Eu me comprometo a olhar como é que a gente pode juntar na Funarte para ver também se está ativo, que é o que o Rodrigo falou. O Estado está com equipes sucateadas, assim, de cabo a rabo, né? Isso porque a gente está falando só da cultura. Se a gente encostar na educação, a gente chora também, né? Instituto Movart, qual que é seu nome, por favor? Tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou aqui de Araxá. Godoy me vê sempre pelo escrito do texto do WhatsApp. E a gente, Robleno também, queridíssimo. Jussara, eu estive em Belo Horizonte, na conferência estadual, né? A gente conseguiu ir aí para a Nacional e representar um pouco da cultura. A gente teve algumas propostas aprovadas aí no Eixo 1.
E uma das que eu consegui aprovar lá foi a respeito dos fundos municipais especiais, né? Que quando você vai declarar seu imposto de renda, você consegue ali cair os 3% para o idoso da criança, mas cadê a cultura? E aí, mesmo aqui do interior, a gente conseguiu aí levar uma proposta gigantesca, e a gente espera, viu, Godoy, Roblendon, que vai para adiante, né? Que a gente siga aí a patamares maiores. E eu cheguei agora, porque eu faço direito, estava na faculdade, consegui sair um pouquinho mais cedo para pegar essa reunião de hoje que muito me interessa, né? Nós, do interior, aqui, a gente tem uma precariedade muito grande, e, assim, eu agradeço demais a atenção de vocês, a disponibilidade e a paciência, porque se não for vocês, como que a gente vai ter essa promoção de novos acessos, né? A gente não vai ter. Né? Então, assim, eu brinco muito, eu brinco não, né? Eu brinco, na verdade, quase chorando. Eu sou presidente de uma ONG que eu cuido de 700 pessoas, com e sem deficiência. E aí eu falo que uma OSC, né, cuida de milhares de pessoas, mas quem cuida de uma OSC? E a mesma coisa nós, agentes territoriais de cultura, delegados, presidentes, né, de conselhos de cultura. Eu também sou coreógrafa de dança para pessoas com deficiência, tenho há 20 anos já. Meu grupo foi o pioneiro aí em instituições de ensino superior em projetos de extensão de dança para pessoa com deficiência de alto rendimento. Então, a gente chegou aí para estar mais muito grande, mas morreu. Não morreu o grupo ainda continuou, porque eu financio do meu próprio bolso, mas quantas pessoas com deficiência ociosas em casa, né? Só que eu não consigo van, né, por exemplo, para buscar esses cadeirantes. E às vezes, quando a gente fala Araxá, o pessoal acha que nós somos privilegiados, né, por ter o governador aí, tem deputado estadual. Gente, não é, pelo contrário, os bastidores é cruel, né? Nós não temos ainda um fundo municipal de cultura com personalidade jurídica, né? Nós não temos ainda um plano municipal de cultura, nós não temos um mapeamento. E aí, Godoy, eu vou começar um mapeamento aqui do zero, porque o cadastro que eu tenho da Fundação Cultural, o conselho não tem acesso. Então, a gente já tem um super cadastro numa fundação, porque a gente não tem secretaria, entende? E eu não tenho acesso, eu não sei quem somos, quando somos. Óbvio que eu sei, mas todo dia cresce um grupo de dança e morre um também por falta de apoio, né? E eu não, por mais que a cidade é pequena, ela é muito rica em diversidade, sabe? Desde povos indígenas, folia de reis, teatro, dança, música, sabe? É muito. E me entristece muito eu não conseguir contribuir da forma que eu gostaria. Como agora eu estou conseguindo uma mobilização muito grande, né, com os prefeitos, né, a região imediata de Araxá são 7 municípios, mais Araxá, tenho contato com quase todos, prefeitos e fazedores de cultura, e aí eu fico pensando, se eu começar o mapeamento agora, e depois o MINC mudar, né, depois o CONSEC articular outro movimento, por que não a gente fazer tudo ali no mapa de cultura, né, ter um acesso ali para os agentes territoriais, para a gente enriquecer, né, esses indicadores, e a gente ter fatos mais concretos. E a gente tem que aproveitar, né, o governo Lula que veio com o Ministério da Cultura. Nossa, eu defendo horrores. E tento defender de uma maneira também que não feche portas, entende? Porque aqui Araxá é muito da direita, né? Então a gente tem que saber um pouco conversar, articular para abrir caminhos, né? Estava até falando com o primo do governador hoje, para eu conseguir conversar com ele mais rápido para explicar a situação de Araxá. Quando a gente vê o FEC, por exemplo, aí, dos 13 municípios, Araxá foi contemplado, eu fico feliz e triste, porque realmente, gente, os nossos patrimônios aqui estão indo ao chão todo ano, 4, 5, né? Infelizmente, a fundação aqui, ela não colocou ainda bens tombados, ela não incentiva, não tem nem isenção ali de PTU para as pessoas preservar, sabe? Nem o básico, alguma coisa. E eu fico imensamente triste com isso. E, ao mesmo tempo, como a gente precisa de política cultural, né? Então, assim, o mapeamento, eu cheguei agora, né? Peguei o bonde andando, se vocês puderem me falar como vocês pensaram nesse mapeamento, mas, de uma certa forma, a gente poderia já centralizar onde realmente o Ministério da Cultura atua, para depois a gente não refazer tudo de novo, porque já é muito difícil a gente abrir portas e mapear, e depois a gente ter que refazer novamente. Mas sempre tem atualização, Vanessa, mas essa atualização é muito árdua.
porque custa tempo, e a gente não tem que pensar só em mapeamento, tem outras coisas, né, muito maiores para a gente chegar, né? E aí, hoje, por exemplo, eu consegui mapear um índio, né, com mais 3 filhos, e realmente o vô dele era do Pataxó, né? Tem também o pessoal do Tupi, enfim, os Araxás mesmo. Então, assim, a gente tem que resgatar o que a gente tem. E, ao mesmo tempo, aonde que a gente vai fazer esse mapeamento? Porque se amanhã nascer outro indicador e outro indicador, tudo bem, mas que seja um fluxo, que a gente não venha refazendo tudo de novo, né? E eu fico muito preocupada, porque dá muito trabalho, gente. Eu não sei se tem mais agente territorial aqui. Não é os índios pataxós, é os caiapós. Deu 9 horas, eu começo a falar errado. Mas, por favor, pensem nesse fluxo da gente conseguir avançar patamares sem retroceder, né? E principalmente a dança aí para pessoas com deficiência, né? A gente levar os invisíveis aos protagonistas, que eu sinto muita falta, muita mesmo. Eu faço parte da Confederação Brasileira também de Dança em Cadeira de Rodas, fui vice-presidente, agora eu sou das Relações Públicas, a gente tem mais de 12 delegações em todo o país. E vocês já ouviram falar na Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas? Alguns sim, outros não, né? E por que a gente não trazer mais perto, né? Não ter esse diálogo também lá com o secretário, com a ministra, para a gente conseguir ter esses acessos às pessoas com deficiência. É isso. Obrigada. Eu vou aproveitar o gatilho aí, eu vou passar para o Godoy, que eu estou falando demais. Mas uma coisa que eu preciso dizer é porque você chegou agora, e aí a gente está gravando a reunião, eu vou te convidar para voltar e ver o que a gente falou até agora, principalmente sobre o mapeamento e o segundo fórum. E tem uma coisa que eu não falei sobre o fórum, que vai ser o fórum presencial esse ano, então a gente está realmente pedindo, assim, a participação de todo mundo nessa organização, e principalmente, gente, uma coisa que nós entendemos como pertencente e crucial é que a gente realmente, Esther, não sabia, Esther está aqui dizendo que é uma pessoa PCD e que dança há mais de 13 anos. O fórum, ele é um evento para todos os agentes, e a gente inclui os artistas DEF, e pessoas com deficiência também. Vai ser um evento acessível, não só porque isso pontua em edital. Então, eu estou pedindo, assim, pessoalmente, inclusive, que vocês colaborem, nos ajudem em rede para a divulgação do fórum no geral, mas para a divulgação também entre os artistas DEF, também com pessoas com deficiência, porque são divulgações que a gente acha que é assim, jogou no Instagram, acontece, então a gente não quer trabalhar essa divulgação com uma irresponsabilidade, entendendo que o nosso público, ele realmente é abrangente para todo mundo, e que a acessibilidade, ela é pertencente a isso. Então, muito bom saber e conhecer isso tudo, né? Por favor, já peço aqui, então, a Esther para nos ajudar enquanto voz desse setor dos artistas DEF, mas também para todo mundo que tiver essas pontes, né? Como a Vanessa acabou de dizer. Eu conheço, Vanessa, porque eu produzi o 13º Simpósio em Cadeira de Rodas na UFV em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Foi muito lindo, por isso que eu conheci a Confederação, mas realmente não é conhecida mesmo, e acho lindo a gente também trazer essas falas para o fórum, tá bom? Mas eu só não vou repetir por causa do delongar da hora, mas está tudo gravadinho, vou te pedir depois para voltar. Godoy, fechei minha boca. Não, imagina, Ju. Então, Vanessa, a gente tem conversado, né, Vanessa, nos últimos dias, e, assim, estou à disposição, espero que tenha colaborado aí de alguma forma com você, e o que a gente precisa é de Vanessas em cada um desses municípios. A Vanessa não falou, mas ela está como agente territorial, não é isso? Que é esse programa lindo do Ministério da Cultura. A Paula também está, tem mais uma gente aqui com a gente. Olha que legal, tá vendo? E eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar essas políticas. Então, o Comitê de Cultura é uma política que tem que ir atrás. A gente tem 4 OSCs nesse estado que está com status de Comitê de Cultura, e que a gente tem que fazer com que essas OSCs nos ajudem a mobilizar e articular. A gente tem, se eu não me engano, mais de 80 agentes territoriais de cultura nesse estado,
né? Vanessa é uma delas, está movimentando lá em Araxá, está articulando, está indo atrás de informação, está fazendo movimentar. A gente tem a Rede Mineira de Pontos de Cultura, que, se eu não me engano, são mais de 270 pontos de cultura espalhados pelo estado afora. A gente tem esse ano PNAB, mas a gente tem PNAB ainda nos próximos 4 anos, e tem uma articulação nacional para fazer virar uma política permanente de cultura. Vocês imaginaram se todos os anos chegue nos municípios de todos nós o recurso que tem chegado mais no Estado? Você imaginou se todo ano a gente tem no Estado 139 milhões para a cultura? Então, ou seja, é isso, a gente precisa de Vanessas em cada município, e a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. A gente só vai conseguir se a gente estiver junto. Inclusive, queria agradecer demais, Rodrigo, é importantíssimo você estar aqui com a gente, porque também eu acho que essa coisa tem ficado muito setorizada, né? A dança está conversando lá, o circo está conversando acolá, o teatro lá, mas os nossos problemas são muitos os mesmos, né? Os nossos problemas são muitos os mesmos. Então, a gente precisa de encontrar a solução. É claro que eu sei das especificidades de cada setor, mas nós temos problemas muito, muito dos mesmos. E a gente precisa de encontrar a solução conjuntamente. E a gente tem optado pela solução da autonomia do setor. Por isso esse mapeamento, sabe? Era o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que muitos mapeamentos aparecem quando a gente fala desse mapeamento há 2 anos atrás, e aí a gente tem entendido assim, se não nós, quem estará por nós, né? Então, tudo muito frágil, né, Vanessa? Acho que você está, né, nesse entremeio, então acho que você pega bem essa fala. Tudo muito frágil, tudo muito assim, vai acontecer, nós vamos ter, nós vamos fazer. E a gente não pode contar institucionalmente com isso, né, com o Estado, né, numa situação organizada. Então, a gente realmente está apostando na autonomia do setor. E aí, gente, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa, né, assim, o quanto a gente também está abrindo mão dos nossos espaços de ocupação, não só nos editais, como a gente já falou aqui mais cedo, mas nos espaços de construção, como essa reunião, como o fórum que está por vir, como as discussões do grupo, né? Eu estava falando que hoje 50 pessoas entraram no grupo, a gente tem 350 pessoas num estado deste tamanho, né? Onde a dança é a segunda arte mais praticada. Então, assim, por que estamos dando esse aval, né? De não sermos parte construtiva da questão, né, que nos faz existir, que nos faz realmente existir. Então, a gente está muito apostando na autonomia do setor, entendendo que, à medida que isso acontece, é que a gente realmente existe. Então, não é que vai dar certo ou errado, não tem essa medida de certo ou errado, mas tem uma medida de, quando uma autonomia é dada, ela pode ser ou não articulada, né? Então, a gente está articulando e escutando o espaço que o setor quer pleitear. E esse fórum, por exemplo, vai ser um grande levantamento disso, né? Assim como as reuniões estão sendo. A gente tem tido essa média de participação, que a gente espera que isso vá realmente dando pertencimento, dando a noção de importância, né, Godoy? Dando muito essa costura de autorresponsabilização também, de entender que não tem ninguém fazendo por nós. Quem está tentando fazer não está tendo braço, não está tendo alcance, está tendo que se multiplicar por 20, né, Vanessa, para poder ocupar muitos setores ao mesmo tempo, muitas frentes ao mesmo tempo. Então, gente, cada um é ouro, assim, para a gente caminhar. Não dá para achar mais que a gente pode esperar um pouquinho para ver o que acontece, né? Se a gente não se mobiliza para acontecer, que seja minimamente, que seja entrando em reunião, que seja escutando um pouquinho, que seja entrando nesses pré-fóruns, dizendo o que faz, né? Vai ter muito isso nos pré-fóruns do fórum presencial. Então, é importante que a gente aprenda a articular o nosso próprio espaço enquanto agente do setor. Porque o agente, se ele se sente pertencente ao setor, ele vai construir, né? E aí, a construção, ela vai ser de acordo com o perfil de quem nós somos. E é isso que a gente mais tenta fazer aqui. Eu e o Godoy estamos juntos há 3 anos, né? Eu falo que é quase um casamento.
Então, eu, ele e Lu, falo que é o marido do Godoy, é um casamento triplo. Eu puxo Godoy, às vezes, numas horas que eu falo... Isso é um trisal. É um trisal. Porque eu falo, Godoy, vamos conversar. O Lu tá lá. Eu falo, oi, Lu, vou roubar. Então, assim, porque é isso, né? O pertencimento, ele precisa acontecer de fato. E a gente sabe o engajamento que nós temos com as nossas carreiras, né? Que a dança é a nossa vida. Então, o que a gente vai fazer com ela? Porque, igual o Rodrigo falou, isso não é permanente, gente. Esse fomento, a PNAB tem 5 anos para acontecer. O FEC, que eu já vou sugerir aqui que a gente trate dele numa outra reunião, é um fomento anual que a gente está brigando, né? Tivemos uma audiência aí, quase perdemos o FEC de 24. Sem o FEC de 24, o fórum não aconteceria esse ano. Então, assim, a gente precisa entender a continuidade, a necessidade da continuidade, mesmo que eu ainda não saiba muito, mesmo que eu ainda não tenha pleiteado nada, né? Mesmo igual a Esther falou, que é o primeiro edital dela, a gente está exatamente para fazer formação uns dos outros aqui, tá? E cada um já tem um pertencimento e uma existência importante, que sem essas partes se organizando, a gente não consegue caminhar. É uma engrenagem, né? E a gente está com os dentes quebrados, essa engrenagem está banguela, como a gente está percebendo, tá bom? Vanessa. Levantou, Não, né? Eu queria dizer que eu assisti o vídeo da reunião, né, de vocês falando sobre o FEC, e, nossa, eu me senti muito pertencida, viu, Godoy, com sua fala a respeito, né, de onde vem o recurso, que é o que eu falo aqui em Araxá. Eu falo, olha, que bom, né, saber que eu estou super bem representada, né, por conselheiros, assim, que estudam, que pesquisam, porque a gente está acostumado com gestores políticos, né, de politicagem, não de político realmente de formação. E aí aqui em Araxá eu sinto muito essa falta de conselheiro que procura atrás. A gente tem a Tatiane que veio de São Paulo, mas fora ela é só eu, né? Eu e ela, e eu fico muitas vezes sozinha, né? E a Ana Brandão, né? Aí do comitê, me ajuda bastante aqui. Essa semana a gente articulou com o deputado estadual e com o presidente na Câmara hoje, e ela levando a política, né? O tanto que é importante a política cultural do Ministério, do CONSEC, e ela elogiando os conselheiros, né, estaduais e como eles cresceram. E isso só fortalece. Eu só queria pedir, assim, a gente também tem um diálogo com os conselhos, né, os conselhos do interior, aí o pessoal, os conselheiros estaduais, ter esse diálogo com os conselheiros municipais. Porque, às vezes, o que eu levo, eu como presidente do Conselho de Cultura e representante, assim, da dança, né, eu levo para a reunião do Conselho de Cultura e fica, assim, a minha fala. Por mais que olha, gente, olha esse link, olha essa reunião, olha esse vídeo, mas quando vocês entram, igual eu estou vendo, eu estou tendo essa experiência com a Ana, gente, é super diferente. Eles me olham até diferente depois, né? Começam até a valorizar mais o nosso trabalho e eles estão vendo que a gente não está sozinho. Então, essa articulação, Jussara, é muito genuína, se vocês puderem ter, né? Como eu sei que Minas tem muitos gerais, né? Tem muitas Minas, mas pelo menos assim, aqueles municípios que estão pedindo, né? Porque na verdade é um pedido de socorro mesmo, de apoio. Então, se vocês puderem reunir de vez em quando com os conselhos, né? Falar sobre todos os fóruns, falar sobre a política cultural estadual até chegar no município, para ter essa sensação de pertencimento que eu tenho. E eu vejo que, nossa, se eles tivessem isso também, né? Óbvio que também não busca igual, cadê eles aqui hoje? Mas eu acho que é uma construção também, sabe? É isso. Sim, eu sou de Mariana, Vanessa. E aí eu entendo bem o que você fala dessa questão do interior, né? Eu falo que eu e Godoy somos 2 conselheiros do interior, e isso nos ajuda muito a falar de uma das pautas hoje, que é a descentralização e a importância disso. E dentro do fórum tem um dia dedicado só aos municípios. E aí uma das articulações que eu gostaria, inclusive, já te pedir ajuda, e quem puder, por favor, é de colocar os conselheiros, né, principalmente, mas cada um que for entrando nesses grupos, vão ter 13 grupos das 13 regiões intermediárias, que as pessoas se identificando vão entrar nesses 13 grupos, mas que garantam também que os conselheiros estejam lá conosco, porque mesmo que não tenha um conselheiro da cadeira de dança, igual é aqui Mariana, às vezes é alguém da dança ocupando a das artes da cena, ou o conselheiro de artes da cena, né, as artes cênicas, que precisa também estar em diálogo com a gente, porque é quem nos representa
representa no município, então essa vontade é dos dois lados, sim. E aí, por favor, vá demandando mesmo, sabe? Assim, Godoy mesmo é um que a gente fala assim, vamos. Que dia que dá? Não dá, às vezes não dá nunca, mas a gente vai tentando achar um horarinho ali, a gente entra e faz uma reunião. Então, é no meio do caos, não dá para deixar para depois, né? Então, a gente está super aberto, sim, tá? Godoy, como é que você acha que a gente segue pela hora? Segue. Só uma coisa que eu fiquei pensando, que a Ju me acende uma luz, a Vanessa me acende uma luz, que eu acho que é importante, que é a participação das reuniões do CONSEC. As reuniões, elas são transmitidas pelo YouTube, normalmente a gente tem feito esse esforço, né, Rodrigo, Ju, eu, outros conselheiros, que é de divulgar, e é importante da gente acompanhar para a gente poder saber o que é que está acontecendo e o que é que está sendo discutido. Porque uma das pautas, por exemplo, calorosas na reunião de sexta-feira foi o FEC. Então, eu acho que assim, é importante da gente estar antenado e participar. Lá tem um chat, coloca a sua opinião, fala o que é que você pensa, aciona, a gente tem poucos conselheiros ainda do interior, mas aciona os conselheiros, eu, Ju, Ariane, Tainã, tem uma galera, né, Marina, que é do interior, acione quem é que está mais próximo de você, ou mesmo se está longe, acione da mesma forma. Nós só estamos lá porque fomos votados, nós representamos, não pode ser, claro que toda, eu falei isso, né, que toda representação, claro que ela é uma representação da pessoa também, mas nós estamos lá representando o setor, e mais do que representar o setor da dança, tem uma representação da cultura do estado de Minas Gerais. Então, assim, acione o conselheiro que você conhece, que você não conhece, chama ele, vai lá e fala, olha aqui, estou precisando de ajuda aqui, olha, eu penso dessa forma, porque de alguma forma a gente vai conseguir caminhar. Tem pessoas do teatro que procuram a gente, sabe? A gente tem a gente falou também dessa atuação de conselheiro de cultura e arte, né? A gente setoriza para poder se organizar, mas a gente também conversa de mãos dadas, né? Mais uma vez, falar que o Roblen está aqui, ele é do circo, enfim, e a gente tem essa multiplicidade. Então, a gente também precisa se organizar, assim, nas redes do município. E entendendo também que nós temos uma atuação também que é múltipla, né? Eu sou artista circense também, então a gente também precisa olhar para isso, né? Ver o que faz essa trama acontecer e nos fortalecer. Eu queria fazer a sugestão de a gente deixar a pauta do FEC para uma próxima reunião, né? Pelo estender da hora, para a gente também ter cuidado, né? Que precisa para falar dela. Godoy, me diz o que você acha, quem quiser também colocar alguma impressão, para a gente poder também entender se tem pergunta. Nenhuma pergunta é idiota, tá, gente? Nenhuma mesmo. Então, saber se tem demanda, saber se tem pergunta, saber se tem alguma colocação. O que você acha, Godoy? Tem alguma coisa também que você queira trazer do FEC, que a gente também traz aqui inicialmente? Bora lá, eu acho que talvez é a oportunidade de ouvir, né, também vocês, o que vocês têm para colaborar, se tem alguma dúvida, sobretudo sobre esses números da PNAB que foram apresentados, sobre todas essas questões, sobre o fórum. Sem vergonha, gente. Eu acho que se não tiver, tá tudo bem também. E a gente precisa realmente entender como é que a gente faz essa articulação acontecer. Por isso, tem para variar, né, mais um formulário, que a gente faz um mapeamento também da própria vontade do setor, do entendimento da demanda, que é para a gente fazer essas reuniões, né, para a gente também não ficar circulando sempre entre os mesmos, ou no mesmo número ali, que acaba sendo incipiente e muito desgastante, para a gente também não ficar correndo atrás do rabo, como eu gosto de falar. Então, eu vou colocar, enquanto vocês vão também, né, se alguém quiser se organizar para falar, pensar um pouco, alguma pergunta, como é que a gente também tem pensado algumas coisas, pode perguntar de tudo, tá, gente?
Agora é a hora. Eu vou colocar aqui no chat o Forms para vocês também trazerem a preferência de vocês com relação aos nossos encontros e a cidade onde vocês atuam. É muito rápido, vocês não vão gastar 1 minuto e meio preenchendo o formulário. Não tem nenhuma coisa aberta, eu acho, de questão. Então, por favor, preencham, tá bom? E aí, o momento está aberto para quem quiser falar, colaborar, perguntar, tá joia? Bom, já voltei com o link. Vou deixar ele aqui disponível. Acho que ninguém tem nenhuma contribuição no momento, né? Godoy, alguma fala, querido, que queira resgatar ou trazer? Acho que não, Ju. Acho que é isso também. Com o andar das horas, né? São 9h54, 2 horas de reunião, mas eu acho que é isso. Acho que a gente precisa de encontrar mais vezes. O fórum, né, tá aí, vai ter esse fórum presencial que a Ju está encabeçando isso de uma forma tão linda. A gente vai ter representantes das 13 regiões intermediárias, vai ter a ajuda de custo para poder chegar até Viçosa, vai ser muito bonito encontrar a galera de dança, né, Ju? Está construindo isso de uma maneira muito bonita, assim. Acho que a gente precisa de ir nos azeitando para quando chegar outubro, a gente está firme e forte. E claro, né, assim, dizer que a gente está falando de um setor que conversa com mais setores a reunião inteira. Então, quem se sente pertencente aí nessas falas da dança também, do teatro, do circo, né, da música, que quiser conversar com a dança, o evento é de dança, é voltado para nós, mas as políticas também conversam muito entre si, não só as políticas, como o fazer cênico, né? Então, é isso, somos todos bem-vindos para contribuir e colaborar, todos são muito bem-vindos, tá bom? Então, por favor, gente, se vocês não multiplicarem o fórum, ele não acontece, porque ele realmente é do setor, tá bom? Em breve a gente abre os grupos, muito em breve mesmo, acho que até amanhã ou no fim da semana, e aí a gente já começa essa articulação aí. A gente conta com todos, né, Godoy? Assim, desde sempre, para sempre, porque como eu aprendi, sabe, com um conselheiro muito palhaço, o sistema ele vai ficar, gente, a gente vai passar, né? Então, a gente precisa construir o que a gente precisa, né? Com leveza, com coletividade, né? Com representatividade, e a gente sabe fazer isso muito bem, então a gente precisa do nosso engajamento, tá bem? Bom, por mim, a gente encerra por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo, dizer que essa reunião ficou gravada e vai para as nossas redes recém-abertas, né? Então, tem lá no grupo, no YouTube, o nosso canal. Eu estou subindo para lá, a primeira está lá também, que foi no mês passado. Essa vai ficar lá também disponível, tá bom? O link está aqui, vou disponibilizar no grupo também para colaborar sobre o melhor horário, as nossas reuniões, como elas acontecem, para a gente realmente falar da gente com a gente, né? Um abraço, muito obrigada a todo mundo pela participação, queridos. Obrigado, pessoal. Estou encaminhando lá no grupo, tá? Os slides que eu trouxe aqui. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Cuidem-se. Boa noite, gente. Obrigada.